Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Assim que você achar, veja se ao teu lado tem alguém sem o evangelho, chega perto da pessoa e mostra onde que nós vamos ler. Acharam? Está escrito assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Amém? Preste atenção, que eu vou repetir a leitura. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Os judeus representam o povo escolhido, o povo de Deus. O povo que trouxe ao mundo a revelação de um Deus invisível, um Deus único, o Deus verdadeiro Criador dos céus e da terra. E os gregos representam os povos do mundo, que querem ter o entendimento das coisas espirituais através de filosofia, através de sabedoria humana. E quando Paulo escreveu isso, ele estava escrevendo para a igreja de Corinto, que era uma igreja frequentada por gregos, que admiravam o intelecto humano e os escritos dos filósofos. E Paulo chegou com essa pregação que, conforme ele havia presenciado pessoalmente, tinha sido um escândalo para os judeus, uma loucura completa para os gregos. Não entrava na cabeça de ninguém essa pregação. E Paulo, em outras ocasiões, ele disse: se eu sei de alguma coisa, eu sei que Cristo morreu crucificado. Se alguma coisa eu sei, é isso. E a pregação de Paulo consistia principalmente nesta mensagem: a crucificação de Jesus. Por isso agora eu vou ler de novo o versículo 23. E eu quero que você repita em seguida. Vamos lá. Mas nós, mais alto, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Nos dias de hoje também é um escândalo para muitas pessoas um Salvador crucificado, um Salvador que morreu agonizando na cruz. Isso é loucura, isso é impossível. É escândalo para as pessoas, uma pessoa morrendo por mim na cruz do Calvário, morrendo pelos meus pecados. Isso é um absurdo, mas nós vamos entrar nesse assunto agora. Então, você que crê na palavra de Deus, você que crê nesta pregação, que Cristo, o Cristo crucificado, que é escândalo para muitos, você crê nesse Cristo crucificado, sim ou não? Então, use as tuas mãos agora e faça o possível para dar a melhor salva de palmas para esse Cristo que morreu na cruz. É uma loucura, é um escândalo, mas vamos aplaudir esse Cristo que morreu na cruz. Mas tem que ser a melhor salva de palmas. A Bíblia diz assim: aplaudi a Deus com as mãos e cantai a Deus com voz de triunfo. Então aplaude o melhor que você pode e abra a tua boca e diga glória a Deus. Não tenha vergonha não, diga glória a Deus. Isso, diga mais alto: glória, glória, glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a nossa pregação é esta, é Cristo crucificado. E é isso que nós vamos passar agora. Mas venha o teu Espírito sobre nós, tome o nosso corpo, a nossa boca, os nossos lábios. Tome o Senhor agora a nossa fala e fale o Senhor através de nós. Envia a tua palavra, abre os ouvidos para entender, abre os corações para compreender, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, diga amém, Jesus. Poder sentar, por favor. Os historiadores dizem que esse método de executar um criminoso através de uma crucificação era
uma prática que acontecia bem antes de Cristo. 6 séculos antes de Cristo, na Fenícia, os criminosos eram executados com esse tipo de morte, com essa pena de morte, e expostos publicamente ali para servir de exemplo, para as pessoas não saírem da linha e não desrespeitarem as leis. Os fenícios introduziram esse tipo de pena de morte no mundo, 6 séculos antes de Cristo. Depois, a Pérsia adotou também o método de executar publicamente os criminosos com esse método cruel. O sofrimento era tão grande de uma pessoa que morria crucificada, que a pessoa falava: eu nunca quero morrer crucificado. Vou andar direitinho, nunca vou desrespeitar as leis, para que isso não aconteça comigo. O horror de um crucificado morrendo imprimia na mente das pessoas que assistiam um sentimento de temor, de pavor, que ajudava o poder constituído a controlar as massas. Depois da Pérsia, o Egito também adotou esse tipo de execução. Mas o Egito, quando crucificava alguém, ou o faraó matava alguém, um criminoso, só pendurava no madeiro depois que o criminoso já estava morto. No Egito, geralmente, eles primeiro decapitavam a pessoa e depois penduravam lá no madeiro. Tem um exemplo no livro de Gênesis, capítulo 40, versículo 19, que é um documento histórico aí nas tuas mãos, que você pode comprovar que no Egito a crucificação também já estava sendo praticada bem antes de Cristo. Quando José interpretou o sonho do padeiro mor, olha o que José disse: dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. Então, Faraó e o Egito também utilizavam esse sistema de expor o condenado ali num madeiro. Depois, outros países foram adotando, a Índia inclusive, a Grécia também, e os romanos adotaram a crucificação. E os romanos, por terem dominado aquele mundo bíblico, aquele mundo antigo, para controlar os revoltosos, difundiu a crucificação de uma maneira assim horripilante. O historiador Joséfo, um historiador antigo, conta que 4 anos antes de Cristo, um general romano chamado Varo, ele crucificou 800 judeus fariseus de uma única vez. 4 anos antes de Cristo nascer. Esse general romano pegou fariseus revoltosos, falou: vou dar um exemplo para a Palestina, e quem manda aqui é Roma. Executou 800 homens. Eram muitas cruzes, muita gente agonizando, morrendo ali lentamente, e a crucificação era tão cruel que, às vezes, a morte da pessoa se dava apenas em 3 dias. Ficava assim, vazando sangue, agonizando, morrendo de inanição, morrendo de fome, morrendo de sede, agonizando ali até expirar, e depois deixavam o corpo ali exposto. E tem alguns casos que o historiador Joséfo conta de crucificados que demoraram 9 dias para morrer. Era uma coisa horrível. Isso 4 anos antes de Cristo nascer. Então, quando Jesus estava na terra, a crucificação era uma coisa muito comum. Mas somente os piores criminosos, ou terroristas, como Roma chamava os revoltosos, ou os escravos, pessoas de nenhum nível, somente essas pessoas eram crucificadas.
E naquele tempo eram empregadas 3 tipos de cruzes. Tinha uma cruz que ela era no formato de uma letra T maiúscula. Esse tipo de cruz chamava cruz comissa. O segundo tipo de cruz que era usado na época dos romanos era uma cruz chamada decussata, que era em forma de X. A cruz em forma de X era o crucificado ali no meio e um membro em cada parte do X. Os braços, as pernas distribuídos naquele X. E tinha um outro tipo de cruz, que é essa cruz que a gente conhece, que é um travessão colocado no meio, deixando uma ponta aparecendo. Essa cruz que as pessoas conhecem, ela é chamada de cruz imissa. E olha como é que era. Quando alguém era condenado à morte de cruz, depois de ser muito açoitado, flagelado, porque aquele castigo que era dado antes da crucificação tinha o objetivo de enfraquecer o condenado para que ele morresse logo, para que ele não demorasse muito. Quanto mais extenuado ele já fosse para a crucificação, mais rápido ele morreria. E o condenado, ele tinha que carregar o travessão, não era a cruz inteira, porque a haste da cruz já ficava lá no local da crucificação. O condenado ele tinha que carregar o que eles chamam de patíbulo, ou antena, chamavam também de antena, que é o travessão. Então o condenado saia carregando aquele travessão e ele levava no pescoço uma placa pendurada, dizendo qual era o motivo da sua condenação. Ou ia na frente do condenado, pelas ruas da cidade, um arauto, carregando a placa, mostrando para as pessoas por que aquele condenado ia morrer crucificado. O crime do condenado era escrito numa placa e o arauto ia carregando, andando na frente do condenado que carregava o patíbulo, o travessão, mostrando para as pessoas, vai morrer por causa disso. Esse é o seu crime. Provavelmente a crucificação de Jesus foi com um arauto indo na frente, levando a condenação. Porque os evangelhos não dizem que Jesus estava carregando alguma placa no pescoço. Então devia ir algum arauto na frente, carregando aquela placa, expondo para o público. E quando o condenado, carregando o travessão, e nos diz o evangelho que Jesus estava tão fraco por causa dos açoites e da tortura que ele sofreu, que ele não aguentava nem carregar a cruz, o travessão. Ele caía várias vezes. E aí pegaram lá um homem chamado Cireneu e o obrigaram a carregar a cruz para Jesus. Mas quando o condenado, carregando a cruz, chegava no local da crucificação, ali toda a sua roupa era retirada, e ele era deitado naquele travessão, e primeiro ou amarravam, ou pregavam a pessoa na cruz. E quando fixavam ali no travessão os braços, iam até aquela haste e penduravam ali. A cruz não era muito alta, como você imagina. A cruz era relativamente baixa, não era muito alta. E na Palestina, principalmente, as mulheres piedosas, para atender até uma ordem contida na Bíblia, costumavam oferecer para o condenado que estava agonizando uma bebida entorpecente. Mas está na Bíblia isso. Veja no livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 6. Essa prática de oferecer ao condenado uma espécie de entorpecente, um analgésico, para ele suportar o suplício daquela morte. Olha o que está escrito em Provérbios 31, 6.
Dai bebida forte aos que perecem, e o vinho aos amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho, não se lembrem mais. Quer dizer que a pessoa, quando estava lá morrendo, as mulheres piedosas, para atender essa ordem bíblica, e até as pessoas também piedosas, iam lá e ofereciam aquela bebida, aquele entorpecente, era um narcótico, para deixar a pessoa zonza. E por isso que a cruz não era muito alta, porque nos diz o Evangelho que no caso de Jesus, quando ele disse, tenho sede, ofereceram para Jesus esse narcótico numa varinha de ísope, que é uma planta, um arbusto pequeno, e tem no máximo 50 centímetros o arbusto. Então, para alguém chegar ali debaixo da cruz, para dar um narcótico para Jesus que estava agonizando, que era um vinho misturado com outras drogas, uma bebida forte para deixar a pessoa grogue, embriagada, para que ela não sentisse tanta dor na hora de morrer. Quer dizer, uma pessoa com uma varinha, com um ramo de ísope, um arbusto curto e uma xícara, sei lá, um copo de barro amarrado, quer dizer, para dar na boca do crucificado, então a cruz não era muito alta mesmo. Devia ficar no máximo a 50 centímetros do chão. Os pés do crucificado deveriam ficar no máximo a 50 centímetros do chão. Então, a morte de Jesus na cruz provavelmente foi com aquele tipo de cruz imissa, essa que tem acima do travessão, acima do patíbulo, tem um espaço para colocar a sentença, porque nós lemos no Evangelho que sobre a cabeça de Jesus estava fixada a sua sentença, a sua condenação. E nós vamos ver que tudo isso aconteceu com Jesus, e eu quero ler com você agora o Evangelho de Mateus, no capítulo 27, a partir do versículo 33. Acompanhe comigo, por favor. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas ele, provando-o, não quis beber. Jesus não aceitou esse narcótico. Ele não aceitou nenhum anestésico. Jesus não queria morrer ali, grogue, inconsciente. Ele queria e precisava estar consciente até o último minuto de vida. Porque Jesus sabia que em cima daquela cruz, ele iria fazer coisas importantes ainda. E tinha que estar em juízo perfeito, com a consciência perfeita. Ele não podia estar entorpecido. Ele tinha que estar raciocinando perfeitamente, apesar de todas as dificuldades, falta de ar, o sangue se esvaindo, a sede, o cansaço, a tortura, o sofrimento. Mas a mente de Jesus tinha que estar perfeita, tinha que estar bem. Por quê? Porque ali na cruz Jesus sabia que ao seu lado estavam morrendo 2 ladrões, também crucificados, e um daqueles ladrões iria se arrepender e reconhecer Jesus como rei. Porque o ladrão arrependido olha para Jesus agonizando e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu que Jesus tinha um reino, ele reconheceu que Jesus era rei. E Jesus, com juízo perfeito, consciente, disse para aquele ladrão moribundo: meu filho, na verdade eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus sabia que ele ia salvar, mesmo ali morrendo na cruz. Por isso ele não aceitou o narcótico, por isso que ele não aceitou a droga. E continuando a leitura aqui, versículo 35, estou lendo Mateus 27 e 35. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados, o guardavam ali.
e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua condenação, a sua acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Por isso que a cruz provavelmente era do tipo Inissa, que tinha espaço acima da cabeça de Jesus para colocar a sua condenação. Versículo 38. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, dizia: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também rosto dos salteadores que com ele estavam crucificados. Naquela hora Jesus estava consciente de tudo, e tinha que estar, porque no último momento ele vai fazer uma oração, não apenas de boca, mas de coração, para perdoar essas pessoas que estão zombando, para orar ao Pai e dizer: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus não aceitou o entorpecente por causa disso. A missão que ele estava levando a cabo naquela cruz, voluntariamente, porque ele queria, tinha um objetivo que é loucura completa para os gregos e escândalo para os judeus. Porque está escrito que toda pessoa que fosse pendurada no madeiro seria maldita. E Jesus estava sofrendo ali na cruz a morte mais maldita e cruel que existe. Eu quero ler com você Deuteronômio capítulo 21, versículo 22, lá no Antigo Testamento, para você ver como que os judeus que estão ali embaixo zombando de Jesus, escarnecendo, por que eles têm o atrevimento de zombar de Jesus naquela hora? Olha o que eles estavam imaginando. Deuteronômio 21, versículo 22. Quando também em alguém houver pecado, digno do juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então os judeus estão ali zombando: ele é maldito. Estão escarnecendo, mas mesmo suportando a morte mais maldita que existe, sendo ele o bendito das nações, sendo ele o bendito de Deus, ele suportou tudo aquilo com muita resignação e foi sofrendo. Mas as pessoas que estavam ali achavam que ele era um crucificado normal, um crucificado comum, porque era tão comum a morte por crucificação na Palestina. Mas aquele era um crucificado diferente. Aquele era um condenado diferente. Primeiro, por ser totalmente inocente. Segundo, por não haver crime algum digno de morte. Sendo que, por todos os tribunais que ele passou, todos disseram: não vejo nesse homem crime algum. Herodes disse: eu não vi mal algum nele. Pilatos disse: eu não vejo crime algum nesse homem. Mas mesmo ele sendo inocente, estava ali, morrendo entre condenados. Era um crucificado diferente, porque ao invés de revidar, cuspir nas pessoas que estavam zombando ou amaldiçoando, ele estava orando e abençoando. Era um crucificado diferente de todos os outros que já haviam sido crucificados antes dele, porque ele estava ali vertendo um sangue puro, sem nenhum pecado. Um sangue poderoso como nunca a terra tinha sido banhada antes. Muito sangue já havia sido derramado antes de Jesus, mas um sangue puro como aquele. Um sangue que quando entrou na terra, a terra abriu a sua garganta para beber aquele sangue, porque aquele sangue estava tirando a maldição da terra, a maldição trazida pelo próprio homem. Ele era um crucificado diferente, mas ninguém olhando para ele via isso. Todos que olhavam para ele viam o maldito de Deus, o maldito morrendo ali, mas ele era diferente. Tanto que ao meio-dia,
Na hora em que o sol deveria brilhar da maneira mais intensa, o sol desapareceu. Começou a escurecer. Ninguém entendeu, talvez fosse um eclipse, que acontecia também naquela época, mas diz que aquela escuridão foi se aprofundando, e do meio-dia até as 3 horas da tarde, estava tudo muito escuro, muito escuro. E as pessoas estão ali acompanhando aquela execução, vendo o maldito de Deus morrendo ali. Não estavam entendendo que aquele era um dia diferente, mas o sol estava anunciando, a lua estava anunciando, as estrelas estavam anunciando esse dia diferente. Esse é um dia em que o tempo da humanidade está sendo parado de contar. Esse fato que está acontecendo na Terra é tão importante que não pode ser contado como o dia de hoje. Porque parecia até que o sol, a lua e as estrelas tinham conhecimento de que aquele lapso de tempo, do meio-dia até as 3 da tarde, teria que ser eternizado. Teria que valer não só para aquela tarde em que ele estava morrendo, mas por todas as tardes. O tempo sabia que aquele sacrifício era eterno, por isso que o sol desapareceu. Mas as pessoas ali embaixo ainda não compreenderam que aquele crucificado era diferente. Para todo mundo era só mais um condenado morrendo. Mas às 3 horas da tarde, quando Jesus, reunindo o último fôlego, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E quando ele rendeu o espírito e tombou a cabeça, nos diz a palavra de Deus que a terra começou a estremecer, o chão começou a ser abalado, as pedras começaram a se abrir, e naquele momento em que houve um grande terremoto, está escrito que os túmulos de Jerusalém, do cemitério de Jerusalém, na hora que Jesus morreu e depois que ele ressuscitou, as sepulturas foram abertas, e aqueles que estavam mortos em Deus, os que eram justos, ressuscitaram e entraram na cidade santa. Pessoas foram ressuscitadas do cemitério. Aquela morte, aquele sacrifício tinha o poder de vencer a morte. Era uma coisa tremenda. Jesus morreu na cruz. Qual o significado para você dessa morte? Porque essa morte tem que significar alguma coisa para você. Não estamos discutindo se você acredita que Jesus existiu. Porque até os historiadores da época escreveram sobre ele. Joséfo disse: morreu um judeu, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Está lá documentado. Que ressuscitou no 3º dia. Joséfo escreveu sobre isso. Então, faz parte da história da humanidade. Um documento fora da Bíblia que comprova que Jesus existiu. Mas não é isso que importa. Porque isso daí qualquer pessoa pode acreditar. Eu acredito que Jesus existiu. Eu acredito que Jesus morreu crucificado. Isso daí também é fato. Não é isso que interessa. O que interessa saber é se você entende o significado da morte de Jesus na cruz do Calvário. Porque se eu converso com um espírita, com um kardecista, ele acredita em Jesus. Fala até de Jesus. Acredita até que Jesus de fato morreu na cruz. Mas eu pergunto para o kardecista: qual o significado da morte de Jesus na cruz do Calvário? O que isso vale para você? O que isso muda para você? Para o kardecista, que acredita que Jesus existiu, que acredita que Jesus morreu na cruz, para o kardecista aquilo não quer dizer nada. Aquilo não altera nada, porque ele não crê no significado daquela morte. Porque ele acredita em reencarnação. O espírito kardecista, ele não precisa daquela morte, porque ele imagina que é muito mais lógico, é muito mais sensato haver reencarnação, a pessoa voltar várias vezes para pagar as suas culpas, os seus pecados, até que um dia esteja tão elevada que não precise mais reencarnar.
O kardecista não precisa desse Jesus crucificado, ainda que acredite nele, porque é uma loucura. Para o kardecista é loucura, para as pessoas do mundo é loucura, um Salvador morrendo crucificado. Mas saiba disso, kardecista, e saiba isso, pessoa do mundo: aquele Jesus que morreu crucificado é o Filho de Deus Todo-Poderoso. Morreu na cruz pelos teus pecados, morreu ali para te salvar. O significado daquela morte é que ele é o Salvador da humanidade. Se você é kardecista e está pensando em reencarnar mais vezes, um dia eu vou me aprimorar, não vou reencarnar mais, você está frito. Perguntei para um kardecista: como é que começou então uma coisa? Não, todo mundo começou no ponto zero. Aí, conforme as coisas que a gente foi praticando, vivendo, a gente foi tendo reencarnações diferentes, de acordo com aquilo que nós fizemos. Agora, não é incrível que, tendo começado do ponto zero, só pioraram? A humanidade só piorou. O que quer dizer isso? Que pela teoria kardecista, quem saiu do ponto zero está cada vez pior. Quanto mais reencarna, pior fica. Mas preste atenção, você que está ouvindo essa pregação, que é loucura para os kardecistas, para os gregos, para as pessoas do mundo, e escândalo para muitos. Preste atenção. Ainda que você queira acreditar em reencarnação, ela não existe. Loucura é você acreditar em reencarnação, porque Jesus nunca pregou sobre reencarnação. Quando Jesus estava ali às vésperas da morte na cruz, ele foi orar a Deus e disse: Pai, se for possível, passe de mim este cálice sem que eu beba, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ele orou desta maneira 3 vezes. Pai, tem outro jeito? Se tivesse outro jeito, iria aparecer um anjo ali para dizer para Jesus: olha, o Pai está mandando avisar para você mudar a pregação. Avise as pessoas que agora elas têm que melhorar, porque elas vão reencarnar e elas têm que progredir. Assim você não precisa morrer na cruz. Mas desceu um anjo do céu e confortou Jesus. E Jesus estava suando sangue antes da cruz. E o anjo disse para Jesus: eu vim aqui te confortar, eu vim aqui te consolar. Não tem outro jeito. O Pai disse: você é o único Salvador da humanidade. Você vai morrer na cruz. A morte vai ser terrível, mas com teu sangue você vai comprar para Deus homens e mulheres de todos os povos, de todas as tribos, de todas as nações. Tu és o Salvador da humanidade. É loucura, é escândalo, mas é essa maneira que Deus escolheu para salvar você. Jesus, quando estava ali, sabia que estava sendo maldito de Deus, morrendo na cruz. Veja comigo a carta de Paulo aos Gálatas, e agora vamos correr um pouquinho. Capítulo 3, versículo 13. Você vai achar a carta de Gálatas depois das cartas aos Coríntios. Paulo escreveu assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus sabia que ele estava sendo maldito de Deus ali. Ele estava assumindo a maldição que era nossa. Qual é a nossa maldição? Ou melhor dizendo, qual é a maldição da humanidade? Morrer. A maldição é a morte. Jesus estava morrendo, assumindo a morte, assumindo a maldição, se fazendo maldito por nós. O que Deus conscientemente estava fazendo, permitindo que o seu único filho, a pessoa mais maravilhosa e extraordinária que já viveu aqui na terra, por que Deus não poupou o seu filho? Por que Deus permitiu que ele fosse morto cruelmente, passasse por aquilo? O que é que Deus queria com aquela morte? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Isto é, Deus, glória, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Quando Jesus fez aquela oração, sem forças, agonizando: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Naquela hora Deus estava em Cristo,
reconciliando consigo o mundo, porque o mundo e Deus eram inimigos. O mundo, a humanidade e Deus estavam separados por causa do pecado. Mas o sangue de Jesus estava ali sendo derramado, a oração de Jesus sendo levantada, o perdão de coração que Jesus estava concedendo para toda a humanidade. Naquela hora Deus estava através de Cristo, através do amor de Cristo, perdoando a humanidade, não imputando os pecados. Então Deus tinha isso em mente. Deus sabia que era isso que ia acontecer. E pelo sacrifício que foi feito, nós somos salvos. Veja a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Aleluia. Para o mundo é loucura, mas para nós é o poder de Deus. É o poder de Deus salvando ali. Salvando através de uma loucura, mas é o poder de Deus. Quem pode discutir com Deus? E mais uma coisa, o sacrifício de Jesus nos aproxima de Deus. Veja a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 13. Está escrito assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. O sacrifício de Jesus era para aproximar quem está longe a chegar perto de Deus. Porque Ele é a nossa paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, isto é, de judeus e gregos. Tanto para o judeu como para o grego, e esses dois povos representam os religiosos e os não religiosos, ou seja, toda a humanidade. Dos dois povos Ele fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Jesus está ali rompendo a separação entre a humanidade e Deus. Versículo 15, na sua carne, é isso que significa a cruz. Na sua carne, Jesus desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Jesus aboliu os mandamentos, as ordenanças do Antigo Testamento. Na sua carne Ele está fazendo isso. Está acabando com a separação de judeus e gregos, de religiosos e não religiosos que estão na terra, trazendo a paz. Versículo 16, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Não é à toa que a cruz do Calvário foi espetada no Monte Caveira. Porque com aquela cruz, Jesus estava matando a morte, matando a inimizade. E vindo Ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por Ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Acesso a Deus só através dessa cruz de Cristo. Veja, não é exatamente a cruz é só um instrumento. O que tem poder naquela cruz não é o madeiro. É quem está morrendo no madeiro. É o sangue que está sendo vertido no madeiro. Porque se qualquer crucificado pudesse nos salvar, tanta gente já morreu crucificada. Mas ninguém tinha como aquele crucificado uma vida tão especial, uma vida tão santa. Ninguém mais era o Cordeiro de Deus. A amizade da humanidade com Deus é feita através de Jesus Cristo. Por isso que Ele disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não adianta você querer ir a Deus por outra maneira, por outra religião, ou por outra pessoa. É só através de Jesus. E continuando aqui, o último versículo que eu quero ler. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Qual o significado do sacrifício de Jesus na cruz? Através do sangue que Ele verteu na cruz, se eu receber Jesus como meu Salvador, eu entro para a família de Deus. Como que isso é possível? Eu me torno filho de Deus. Eu só posso ser da família de Deus se eu me tornar filho de Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, está escrito, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós entramos na família de Deus. Agora, a última referência que eu quero citar aqui para vocês, na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 20. E eu vou encerrar a mensagem agora.
aos Colossenses, capítulo 1, versículo 20. Acompanhe comigo. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Não é o homem que se torna santo, não é o homem ou a mulher que se tornam irrepreensíveis, e não somos nós mesmos com o nosso mérito que nos tornamos inculpáveis. Mas quando você se torna santo, quando você se torna irrepreensível, quando você é abolido de toda culpa, quando você se torna inculpável, não é porque você mereceu, porque você progrediu, mas é porque o sangue de Jesus, vertido na cruz, te purifica de todo o pecado. É por Jesus que você se torna santo. É por Jesus que você se torna irrepreensível. É por Jesus que você se torna inculpável. Eu não quero só acreditar que Jesus existiu, foi bom, morreu na cruz. Isso qualquer pessoa do mundo acredita. Eu estou acreditando que Ele fez essa obra por mim. Quando eu o recebo como meu único Salvador, me torno santo, irrepreensível e inculpável. Não porque eu sou, mas porque Ele me transforma. Porque Ele me torna. E continuando aqui o versículo 23. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Se você ficar firme nesse evangelho que você está ouvindo aqui, que era a única coisa que Paulo queria saber e conhecer, esse Salvador crucificado, o que significa a morte desse Salvador. Paulo só tinha esse assunto. Ele falou, se você não se desviar desse evangelho, você vai ser salvo. Qualquer outro evangelho que alguém pregar não é de Deus. Não adianta você querer ser budista e também acreditar em Jesus. Não adianta você acreditar em Kardec e também em Jesus Cristo. Ainda que no evangelho segundo Allan Kardec fale tanto de Jesus. Mas os kardecistas não precisam desse Cristo crucificado. Eles não querem esse Cristo crucificado. Para eles essa morte aí foi em vão, é loucura. É um escândalo. Mas para nós que conhecemos é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você que hoje está ouvindo essa mensagem, a Bíblia diz isso. Eu te garanto, não há uma palavra na Bíblia a respeito de reencarnação. E Jesus nunca pregou reencarnação. E não tem outro jeito. Não tem outro Salvador, não tem outro método, não tem outro caminho, não tem outra maneira. É só através de Jesus. Aí veio Kardec recentemente, coisa tão recente, e apresenta para você um evangelho adulterado, outro evangelho. E tem gente acreditando em Kardec. Eu pergunto, um dos dois está mentindo, você não acha? Ou Kardec está mentindo, ou o evangelho de Jesus está mentindo. Qual dos dois evangelhos você quer acreditar? Você quer acreditar no evangelho de Kardec, que é o evangelho recente, que prega a reencarnação, que prega o karma? Ou você quer acreditar no evangelho que já tem quase 2000 anos, e que diz que Jesus é o único Salvador, e que você não vai precisar reencarnar para pagar suas culpas, porque se você pegar os teus pecados e lançar em Jesus Cristo, os teus pecados são apagados? Quer acreditar nesse Jesus que disse, eu sou a ressurreição e a vida? Ou você quer acreditar naquele outro Jesus lá, que não é ressurreição coisa nenhuma? Jesus nunca disse, eu sou a reencarnação e a vida. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Você quer acreditar que você ainda vai voltar um dia reencarnado? Ou você quer acreditar que um dia as trombetas no céu vão tocar e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados no abrir e piscar de olhos e seremos arrebatados violentamente da terra a encontrar o Senhor Jesus nos ares? Um dos dois deve estar mentindo. Ou a Bíblia toda está mentindo, ou o Evangelho segundo Allan Kardec está mentindo. Você quer acreditar no Evangelho ou nas tradições religiosas que foram inventadas e que foram trazidos tantos intermediários para você, tantos padroeiros para você? Você quer acreditar em Jesus
o Filho de Deus, o único Filho de Deus, e receber a salvação? Ou você quer continuar com a sua religião? Nós aqui não estamos oferecendo religião para você. Por acaso você está numa igreja, eu podia estar pregando na rua ou na praça, como já fiz muitas vezes. Poderíamos estar num ginásio, como também a gente prega muitas vezes. Mas não é placa de igreja que nós estamos te oferecendo e nem mudança de religião. O que nós estamos te oferecendo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o poder de Deus tem nome, chama-se Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou você recebe Jesus e é salvo, seu nome é escrito no livro da vida, ou você está condenado. A escolha é tua. Veja como Paulo termina a sua primeira carta aos Coríntios. Capítulo 16, versículo 22. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema, maranata. Sabe o que é anátema? Maldito. Se você não ama Jesus, se você não entrega a sua vida para Jesus, você vai ser o maldito. Seja anátema. Mas quando você recebe Jesus como Salvador, você pega a tua maldição e passa para Ele, porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Você deixa de ser maldito quando recebe aquele que se fez maldito por você. E a palavra maranata aqui no final quer dizer, vem Senhor Jesus. Você nunca vai poder dizer, vem Kardec. Você nunca vai poder dizer, vem Maomé. Você nunca vai poder dizer, vem Buda. Mas Jesus você pode dizer, vem Jesus, porque a sua sepultura está vazia. Jesus Cristo ressuscitou, está sentado à direita de Deus, tem todo o poder no céu e na terra, está preparando o lugar e vai voltar para buscar o seu povo. Você pode entrar na família de Deus se você receber Jesus como Salvador. E antes que o anticristo apareça, antes que a tribulação comece na face da terra, a grande tribulação, a família de Deus vai ser retirada. Todos aqueles que receberam Jesus como Salvador, e seus nomes estão escritos no livro da vida e perseveram com Jesus Cristo, serão salvos. Não interessa para a gente o Jesus histórico. Não adianta um arqueólogo, um historiador, como Joséfo. O que adiantou o Joséfo ter escrito ali? Viveu entre nós um judeu chamado Jesus de Nazaré, o Filho de Deus que morreu crucificado e ressuscitou no terceiro dia. Os seus discípulos estão pregando isso em toda Jerusalém, Judeia e até os confins da terra. Joséfo foi salvo? Não adianta você ter conhecimento de que Jesus existiu, ou até acreditar que ele morreu na cruz, se ele não for o teu Salvador. Se você não se banhar no sangue de Jesus, no sangue que ele verteu na cruz. Jesus está voltando. Se você ouviu esta palavra, uma palavra que Deus está enviando ao teu coração, porque Deus te ama, Deus não quer que você pereça, Deus quer que você seja salvo. Se você está ouvindo essa palavra que o Espírito Santo falou no teu coração, e se hoje você entendeu essa loucura de pregação, esse escândalo de pregação, se você reconhecer naquele meigo nazareno o teu Salvador, se você o ver diferente do que aquelas pessoas ali debaixo da cruz estavam vendo, para todos que estavam zombando e escarnecendo debaixo da cruz, ele era só mais um condenado entre tantos. Mas se você olhar para Jesus e vê-lo como Filho de Deus, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se você crer que o sangue de Jesus tem poder para te purificar de todo pecado, e se você receber Jesus, aquele sacrifício que ele fez na cruz, então teu nome vai ser escrito no livro da vida e você vai ser salvo. Aquele lapso de tempo, do meio-dia às 3 da tarde, quando o sol desapareceu, foi para que hoje nós estivéssemos aqui e este Salvador, com aquele sacrifício, pudesse estar à tua disposição. Você pode chegar agora, hoje, nesse minuto, e se abrigar debaixo da cruz.
e lavar os teus pecados no sangue de Jesus. Tudo que você precisa fazer é manifestar o teu desejo de entregar a vida para Jesus. Um sinal com a mão, um sinal. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero receber Jesus como meu único Salvador. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, morreu por mim. Eu quero passar para Jesus todas as maldições que estão na minha vida. Tudo que me infelicita, eu quero passar para Jesus. As minhas doenças eu quero passar para Jesus. O meu sofrimento eu quero passar para Jesus. Os meus pecados eu quero passar para Jesus. Eu quero entregar para Jesus esse fardo pesado que eu estou carregando, porque eu não aguento mais. Eu quero que Deus, usando o sangue de Jesus, me salve agora. Se você fizer isso, Jesus disse que de maneira nenhuma Ele vai te recusar. Ele disse assim: todo aquele e toda aquela que o Pai me dá, virá a mim, e quem vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Pastor, eu sou o pior pecador do mundo. Jesus conhece a tua vida. E eu louvo a Deus que o sangue de Jesus é tão poderoso que pode lavar o pecado do pior pecador que há na terra. Você poderia ser o principal pecador, o pior pecador, fez tanta coisa errada, tanta coisa cruel, mas hoje você ouviu esta palavra, se arrependeu, está recebendo Jesus como Salvador, e é maravilhoso saber que o sangue de Jesus tem poder para te purificar de todos os pecados. Pastor João Ribeiro, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero. O que eu faço? Um gesto. Soltem as mãos, descruzem os braços. Você que já é salvo, que tem certeza da tua salvação, comece a interceder pelas pessoas que ainda não são, em espírito, orando em espírito. Agora você que ainda não tem certeza da salvação, você precisa desse Jesus, o Salvador. Você levanta a tua mão e fala: eu quero receber Jesus como meu único Salvador. E hoje vai acontecer uma transformação na tua vida, uma transformação poderosa, uma transformação interior. Jesus vai lavar os teus pecados, vai tirar as tuas angústias, teus medos. Ele vai te purificar de toda a maldade. Ele vai transformar a tua mente. Ele vai te abrir o entendimento. Ele vai tirar as maldições da tua vida. E a partir de hoje o Espírito Santo vai fazer morada dentro de você. Quantas pessoas aqui nesta noite querem receber o Senhor Jesus como único Salvador? Ergue a mão direita assim bem alta. Quem quer receber Jesus como único Salvador, ergue bem alta a sua mão. Quantos querem receber esse Cristo crucificado como único Salvador, ergue a mão direita bem alta. Oh glória! Todos que ergueram as mãos, em nome de Jesus, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente agora. Todos que ergueram as mãos, peçam licença para a multidão e venham aqui para frente. Venha para cá. Venha para cá. Todos que ergueram as mãos, venham para cá. A morte mais humilhante e cruel, Jesus sofreu. E você tem vergonha de vir aqui na frente? Ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Você teria vergonha de vir aqui na frente? De jeito nenhum. Saia do teu lugar e venha aqui para frente em nome de Jesus. Venha do jeito que você está. Traga todos os seus pecados e todas as suas maldições, porque o sangue de Jesus agora vai te purificar. O sacrifício de Jesus está valendo e o sangue de Jesus não apodreceu, porque o Salvador está vivo. O sangue de Jesus tem poder. Você que está aqui agora, no auditório da igreja ainda: Pastor João Ribeiro, eu vim aqui, conheço o Evangelho, mas eu me afastei da igreja que eu estava. Ou quem sabe você até era da Paz e Vida e se afastou e hoje está aqui. Pastor, eu me desviei, esfriei na fé, mas como é bom estar na casa de Deus novamente e poder ouvir o Evangelho que salva. Como o meu coração está se sentindo bem, Pastor João Ribeiro. O que adianta você se sentir bem hoje e voltar para a velha vida, voltar para o mundo? Deus te trouxe aqui hoje
para que você se reconcilie com Ele. E essa reconciliação vai ser feita através do sangue de Jesus. Você que está afastado, afastada, desviado, desviada, saia do teu lugar e venha aqui para frente. A reconciliação vai ser feita com Deus através do sangue de Jesus. Não tenha vergonha. Não diga para você mesmo: eu posso me consertar com Deus aqui atrás. De jeito nenhum. Aqui mesmo no meu lugar eu me reconcilio com Deus. Não. Você tem que vir aqui na frente, mostrar para Deus que quer essa reconciliação, que quer esse conserto, que quer o perdão dos seus pecados. Não deixe o orgulho tomar conta do seu coração. Jesus disse: os que se humilham serão exaltados. Vem aqui na frente, vem se humilhar na presença de Deus. Deus vai fazer essa obra na tua vida. E o Espírito Santo está me dizendo que tem pessoas aqui na igreja que tem que vir para frente agora, em nome de Jesus. Não são só essas pessoas, tem mais, tem mais. O Espírito Santo não mente, está dizendo que você tem que vir aqui na frente. Isso, venha, venha, venha. Venha, isso, venha. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Hoje você vai se reconciliar com Deus. Através de Jesus Cristo, tua vida vai ser reconciliada. Isso, venha correndo, venha correndo. Está ouvindo a voz do Espírito Santo? Venha. Oh glória! Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus, porque muitos estão chegando. Veja como o Espírito Santo está trazendo. Olha que coisa gloriosa. Isso, venha. Oh glória, vem, vem. Vem correndo, vem para cá. Oh glória. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus vai te reconciliar agora. Cristo vai te reconciliar. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Esse é o Cristo crucificado. É esse Cristo que é loucura para os que perecem, mas para nós que cremos é o poder de Deus para a salvação. Oh glória. Nós vamos fazer uma oração. Chega mais perto. Dobre o teu joelho aqui na frente. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Todos orem assim comigo. Meu Deus e meu Pai, não se envergonhe não, faça essa voz sair da tua garganta. Diga: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a palavra e eu sei que o sacrifício de Jesus tem poder para me salvar. Por isso agora eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Meu Pai querido, pelo sangue de Jesus, apaga agora os meus pecados, limpa o meu coração, limpa a minha mente, limpa a minha alma, limpa o meu espírito, me transforma agora numa criatura do céu. Meu Deus bendito, escreve o meu nome no livro da vida e apaga agora todos os meus pecados. Meu Deus santo, meu Deus bendito, confirme a minha salvação, escrevendo o meu nome aí no céu, e me guarde neste caminho. Não me deixe desistir, nem voltar atrás. Não me deixe perecer, mas me sustente com a tua mão poderosa. Coloque dentro de mim o teu Espírito Santo e faz, meu Deus, de mim uma nova pessoa, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Me transforma agora pelo teu poder, para a glória do teu nome. Assim seja. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.